Desenraiza-te do teu passado e planta-te todos os dias para te tornares alguém melhor para ti, para o teu presente e para o teu futuro. Olá malta, o meu nome é Marta Felisberto, tenho 24 anos, venho do Algarve, mais precisamente de uma terra que se chama Lagoa, e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast Desenraiza-te! Oh meu Deus, eu ainda nem acredito que estou a dizer isto, porque agora está-se mesmo a tornar real e é uma adrenalina imensa, porque é algo que eu já queria há tanto tempo, malta. Este podcast está planeado para aí há 4 meses e está-se a tornar real e é tão bom, a sério. Porque, explicando-vos um bocado o contexto da minha jornada, eu há uns meses atrás diria: estás doido, eu vou ter um podcast, eu vou estar a falar para uma câmera, para um microfone, eu vou ter o meu podcast sem raiz, tem plataformas como o Spotify e YouTube. Estás doido, isso é impossível, eu não tenho coragem para isso e hoje em dia estou aqui, estou a fazer por isto. Malta, é brutal, é uma experiência enorme sentir isto, de finalmente ter algo meu e que eu me orgulho e que sinto que encontrei o meu propósito, a minha voz. Malta, é espetacular. Eu estou no chão porque a ideia era gravar no sofá, só que sinto que fico muito longe da câmara e então, olha, prefiro estar aqui no chão. Estou aqui perto da... E desculpem, estou a mexer no microfone que eu esqueço-me. Estou aqui perto de uma mesinha que tenho um copo de água. Porquê? Porque eu vi que as pessoas que fazem podcast têm sempre um copinho de água. Eu pensei, pois faz sentido, porque nós utilizamos muito a nossa voz. É assim, por exemplo, o meu podcast vai ter cerca de meia hora, os meus episódios, mas há episódios que eu vejo que duram muito mais tempo. Então, estarmos sempre aqui a falar seca muito a voz e cansa, então faz todo o sentido termos um copo de água. Em todos os episódios, provavelmente as canecas vão alterando, porque eu não vou estar a pensar em ter sempre a mesma caneca. Fazer-vos uma breve explicação. Esta caneca é mesmo gira, malta. Vejam isto, para quem está no YouTube consegue perceber. É uma caneca de um Mickey amarela que veio de Paris. Eu comprei na Disney. E sabem quanto é que foi? Nem vos quero dizer. 12 euros esta caneca. O meu namorado, quando eu disse que comprei a caneca na Disney, disse: estás doida, 12 euros por uma caneca? Yeah. E só que lá está, e depois pensei: malta, é uma caneca da Disney, eu não vou encontrar esta caneca noutro sítio, espero que não. E quando o meu namorado não esteja por perto, porque senão vai-me dizer: tu gastaste dinheiro nessa caneca e afinal está aqui uma caneca parecidíssima. Pronto, mas ao menos é uma recordação que eu trago da Disney. E espero que nunca se parta, meu Deus. De qualquer forma, não me alongando aqui mais, tenho aqui 2 coisas para vos dizer. A primeira é: eu estou a gravar com luz natural, ou seja, eu tenho o ring light ao lado, mas efetivamente a luz que está a dar mais luz, a luz que está a dar mais luz, ai meu Deus, é a luz natural, portanto espero que não haja aqui, para quem me vê no YouTube, muita oscilação, está bem? Depois, segunda é, eu peço desculpa se vocês ouvirem muito barulho da rua, porque é difícil controlar o barulho que vem da rua. De qualquer forma, eu tenho um microfone aqui na minha blusa e a apontar mais para a minha voz, mas é difícil controlar se vier algum carro buzinar, ou por exemplo agora passou uma moto, são capazes de ouvir, ou um cão a ladrar. Então peço-vos desculpa por essa questão, mas é difícil controlar o barulho que vem de fora. Portanto, são 2 coisas que queria alertar. Mas malta, estou mesmo muito feliz e quero muito contar-vos a minha jornada do que tem sido a Marta ao longo destes 24 anos e dar voz a nós desenraizarmos, como diz a intro, do nosso passado e de crenças limitadoras e plantarmos todos os dias para sermos sempre alguém melhor para nós, porque acho que primeiramente nós temos que ser e nos tratar bem a nós para podermos tratar bem o outro. E durante muito tempo como é que eu hei de explicar-vos isto? Eu deixei de dar o amor em primeiro lugar a mim para dar ao outro. Então é como este copo está cheio, não é? Portanto que eu agora ainda vou bebendo água, e vai esvaziando. Mas este copo está cheio agora de água, vamos supor. Mas que é o amor que eu transmito a mim própria, mas nem sempre teve. Nem sempre este copo esteve cheio porque eu esqueci-me de encher o copo. Ou, por exemplo, se estas plantas que estão aqui fossem reais, precisam de ser regadas. Precisam de apanhar luz, precisam de outros componentes para poder crescer.
E se nós não o dermos, a planta acaba por murchar, não é? E morrer. Isso era a minha autoestima, a minha autoconfiança, o meu autoconhecimento sobre mim estava mesmo assim, estava murcho, estava a morrer. E eu tive que arranjar ferramentas para o voltar a regar e voltar a colocar esta planta bonita, saudável, não é? E é este procedimento, este processo que eu quero partilhar convosco. Não só, malta, eu quando pensei em criar este podcast queria muito dar voz à saúde mental, à ansiedade, a problemas que derivam da ansiedade, mas depois também pensei, o desenraizarmos, o retirarmos as raízes de certas crenças, opiniões sem fundamento, é um processo tão bonito, não é? E criarmos coisas novas das quais nos devemos orgulhar. Então pensei, nada melhor do que trazer pessoas que eu me orgulho e que acho que têm histórias tão boas e bonitas do meu meio, pessoas que estão próximas de mim e que eu me identifico, e trazer-vos aqui numa conversa bonita que eu estou a ter com as pessoas e que estamos a ter com vocês, e vocês estão aqui a acompanhar uma conversa entre mim, entre ti, entre eles que cá estiverem. Então, a dar-vos a conhecer histórias, por exemplo, de pessoas que não ligaram ao facto de serem novos para conseguir construir empresas de sucesso e hoje em dia estarem bastante bem a fazer por isso, não ligarem a essas crenças limitadoras de não, tu és demasiado novo para ter sucesso, ou se calhar não tens o conhecimento necessário, e desapegaram-se disso para construir coisas bonitas, ou pessoas que são aquilo que são, se sentem bem na sua pele e não ligam às opiniões alheias e que são felizes e realizadas tal como são e aceitam-se dessa forma. É bonito ver este procedimento e pode nem ter sido sempre assim, então é bom nós pegarmos nisso e falarmos, portanto, em conversas boas. Porque o que eu acho hoje em dia, e pegando aqui um bocadinho no motivo deste podcast, acho que às vezes há falta de pessoas que deem voz a situações, não é? E que se mostrem como exemplo para outras pessoas, porque há tantas pessoas sozinhas, há tantas pessoas a passar por situações sozinhas e que se calhar não têm onde se agarrar, onde ver uma força. Então é bom nós darmos voz e percebermos, olha, eu passo por coisas semelhantes, não são iguais, mas não estás sozinho. Estamos aqui todos, estamos conectados uns com os outros, e acho que é positivo esta área do ser humano, esta forma. Nós temos uma voz, malta, e nós temos que usá-la. O universo, ou seja lá o que isto for, Deus, o universo, para quem acreditar, colocou-nos aqui por alguma razão. Nós temos alguma missão, e se nos foi dada esta voz, nós temos que utilizá-la e fazer o bem com a voz. E pregar não coisas negativas, porque pregar parece que estou na igreja, mas é no sentido que, malta, há guerra na Ucrânia, há ataques de racismo, há constantemente coisas negativas a acontecer no mundo e nós temos que lutar contra isso, entendem? Então é bom nós fazermos coisas para fazer o bem a outras pessoas. É um bocado por aí, não me querendo alongar muito, mas eu acredito muito nas energias e vocês vão notar isso ao longo deste podcast. Eu acho que eu sou esta pessoa, tu és esta, e nós completamos de alguma forma as nossas parecenças, os nossos interesses, até as coisas em que nós não somos parecidos. Malta, nós estamos aqui para nos conectarmos uns com os outros, nós estamos aqui para aprendermos uns com os outros, e acho que há muito essa falta de hoje em dia nos conectarmos uns aos outros. Acho que as pessoas estão muito individualistas, com muita falta de empatia, e preocupam-se muito com o seu ego e esquecem-se de olhar para o lado e verificar e ver cá ali se calhar uma pessoa que necessita de uma palavra positiva. Hoje em dia tu não és capaz de passar na rua e dizer uau, que beleza bonita, que as pessoas já veem como um ataque quase, mas estás a meter comigo, o que é que tu queres? Claro que há estas coisas negativas, há o assédio, e nós não podemos desvalorizar essa situação, mas acho que falta um pouco conectarmos uns com os outros. Acho que andamos desconectados, e eu gosto desta empatia. Eu sou uma pessoa que eu gosto de conviver. Eu também tenho aquelas partes em que me falta a energia social e que a minha bateria acaba, a minha família, a minha irmã, então goza imenso comigo, que é, eu chego a um sítio e tipo, estou ali 2 horas super bombástica, estão a ver? Com muita energia, tipo, a pôr toda a gente à vontade, de repente, fico ali sentada 10 minutos super séria, a minha irmã diz, a tua bateria social já acabou, certo? E eu já. E então já não consigo falar com mais ninguém. Mas eu gosto disto, eu gosto do convívio, eu gosto de falar, gosto de conhecer pessoas novas, então acho que o podcast é mesmo uma ferramenta muito boa para mim, porque posso finalmente dar voz àquilo que eu sou. Mas pronto, já estão aqui 9 minutos em que se calhar
não falei assim grande coisa sobre mim. Eu estou de joelhos, malta, tenho que me baixar um bocadinho. Então, pronto, por onde começar? Essa é a parte... Essa é aquela pergunta tipo do alta definição, né? Tipo, por onde começar ou não? Isso é o que dizem os teus olhos. Os meus olhos dizem que estou num processo lindíssimo de aprendizagem e de me conhecer a mim própria e que estou a adorar e que quero tudo partilhar convosco, mas pronto. Começar por... Então, dizer-vos que eu, quando vos digo que fui uma criança que sempre me mostrei muito comunicativa, sonhadora, imaginativa, acho que os meus pais concordam absolutamente com isto. Então, eu estava sempre em casa a inventar. O meu pai dizia-me assim: Marta, tu quando estavas muito sossegada no teu canto é porque estavas a fazer alguma porcaria. E a verdade é esta, eu não conseguia estar em casa sem parar, como é que é de explicar? Tipo, parada só a existir, não. Eu tinha que estar sempre a inventar, a fazer alguma coisa. Então o meu pai lá vinha silenciosamente, tuca, 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 tuca. Pronto, e eu devia estar a fazer para lá alguma coisa, porque quando eu estava muito quietinha, porque o meu pai estranhava, porque eu sempre fui assim um furacão, não é? Então essa parte da comunicação sempre esteve muito presente. Então, mas basicamente, eu cresci com os meus pais juntos até aos 14 anos de idade. Entretanto, os meus pais separaram-se e daí vêm muitas feridas emocionais ao longo destes 14 anos, porque houve aqui algumas coisas negativas e que me fizeram também ter muita ansiedade e esta parte de nervosismo sempre muito alerta e em estado de perigo. Entretanto, depois, aos 14 anos, fui viver com a minha mãe. Também não foi assim um processo muito fácil, porque se calhar vivendo juntas não nos adaptávamos muito bem, então... não foi sempre um processo muito fácil, mas aos 20 anos agora vim viver com o meu namorado. Viemos para Portimão, porque na zona de Lagoa não há assim grandes casas para alugar, é uma terra bastante pequenina aqui no Algarve, então viemos para Portimão. E tem sido muito engraçado ver com o meu namorado, porque imaginem, eu sou super assim acelerada, falo muito rápido e espero que não esteja a falar muito rápido, vou tentar ter isso em conta. O meu namorado é uma pessoa super calma, tipo, faz as coisas bem devagar. Ainda no outro dia eu estava a contar os segundos porque tínhamos que ir a algum sítio e ele estava a calçar as sapatilhas. Eu estava a contar quantos segundos ele demorava para calçar um par da sapatilha. Eu fiquei assim, caramba, ele demora mesmo muito tempo. Eu sou super acelerada, ele é tipo assim, estão a ver? Então é tipo o preto e o branco, estão a ver? Mas acabam por se completar, estão a perceber? É tipo o yin yang. Então é muito giro e então eu coloco às vezes a rapidez que ele precisa, ele coloca-me a calma que eu necessito, que é muita. Depois fui uma criança sempre bastante rebelde. Eu acho que hoje em dia ainda me estou a curar um bocadinho, porque acho que não me dediquei àquilo que devia à escola. Porque eu tenho noção que tenho capacidades para isso e sempre tive. Eu tenho noção que na primária fui das melhores alunas de leitura e tenho mesmo essa noção. A minha professora, que eu mando um beijinho enorme, sempre gostou imenso de mim. Eu acho que ela viu o potencial em mim. Eu sempre adorei ler. Eu devorava livros. Nós temos uma biblioteca na nossa cidade, então podemos requisitar livros e depois devolvermos, não é? E então eu ia sempre com a minha mãe aos fins de semana, tipo, renovar os livros. Eu lia, tipo, se fosse preciso, eu quando era criança lia um livro em tipo uma tarde, ou menos do que isso, porque eu ficava ali mesmo interessada no livro e a ler e na história que contava. Entretanto, depois ao longo dos anos fui perdendo isso. Hoje em dia estou a voltar a querer colocar esse hábito, porque acho que é bom. Acho que a geração está muito agarrada às tecnologias, a vivermos uma realidade que não é... vivermos uma farsa, que não é a realidade. Nós estamos muito do género, estou sem nada para fazer, vou para o Instagram, vou para o TikTok e vou consumir a vida das outras pessoas e ver o que é que as outras pessoas estão a fazer, e se calhar acabamos por comparar a nossa vida à vida do outro, achando que o outro tem uma vida perfeita, quando na realidade provavelmente não tem. E nós ficamos ali a querer muito esta comparação, quando podíamos estar efetivamente a ler, ou a fazer algo por nós, ou a sair à rua, olhar para o detalhe. Eu acho que às vezes nós andamos muito à pressa e eu gosto de andar na rua e, por exemplo, agora está aqui a passar uma gaivota e eu gosto de ver os pássaros a voar livres, gosto de observar e ver quantas flores tem no campo ao lado da minha casa. Eu acho que é bonito nós agora olharmos para as coisas com mais tempo e com mais pormenor e vermos que o mundo é mesmo lindo e que às vezes nos perdemos em ecrãs que não nos
trazem nada de positivo, não é? Então é um bocadinho por aí. Mas agora esqueci-me do que é que estava a querer dizer. Pronto, que era uma criança bastante inteligente, que adorava ler, mas depois ao longo do tempo fui perdendo isso e acabei por me tornar uma adolescente bastante rebelde. Faltava muito às aulas, mesmo já na básica, já era assim no 5º, 6º, 7º ano, comecei se calhar a dar-me não com as melhores companhias para mim na altura, mas que também não tive a maturidade obviamente para perceber isso. Faltava às aulas, se calhar andava a fumar e coisas que não eram positivas, né? E que se calhar para os meus pais acabou por ser muito difícil lidar com esse processo. No 9º ano acabei por chumbar, porque lá está, andava se calhar a fazer coisas que não devia, faltava muito à escola. Então chumbei o meu primeiro 9º ano, lembro-me que chumbei com 4 disciplinas negativas. Voltei a repetir no 9º ano, entretanto, no 10º ano acabei por me dedicar mais à escola, mas mesmo assim acabava por não... Eu sei que me podia aplicar mais e eu ficava ali, por exemplo, se fosse preciso eu só estudar na véspera para um teste e sei que não ia minimamente preparada, eu estudava na véspera para um teste, estão a perceber? Então era um pouco deste género, eu safava, mas era ali o 10, 11, 12, não passava muito disso, à exceção do inglês, porque sempre tive boas notas em inglês, e geografia, que pronto, aquilo era easy peasy, então pronto, essas disciplinas sim. E português também gostava muito, mas acabava por, lá estar, não me esforçava o suficiente, então não tirava as melhores notas, mas se fosse preciso ir a um teste de matemática e só escrever o nome, malta, só ia ao teste de matemática e escrevia o nome, é ridículo, né? Então ainda é um processo que ainda estou aqui a curar. Porque podia ter feito melhores escolhas, até mesmo para o meu futuro, e acabei por não as fazer, e se calhar fui ali uma aluna medíocre quando podia ter sido uma aluna com notas altas, não é? Hoje em dia, se pudesse voltar ao passado, aproveitava muito mais a escola, que é uma coisa que hoje em dia tenho bastante saudade, mas como não dá para voltarmos ao passado e tudo faz parte do processo de quem tu te tornaste hoje, do processo e da jornada de quem tu és, acho que tudo acontece por um motivo. Então, também sempre trabalhei muito para ajudar também em casa, estão a perceber? Então, nunca nos foi assim a vida muito facilitada, portanto, a minha irmã sempre tivemos que trabalhar muito para atingirmos as nossas coisas, portanto, sempre me habituei muito a trabalhar no verão, quando fiquei a repetir a minha disciplina de História, comecei a trabalhar. Entretanto, senti muita pressão da minha família que tinha que ter uma licenciatura e se calhar era uma coisa que até eu não me adaptava, ou se calhar na altura não me conhecia suficientemente bem para perceber que curso é que eu pretendia seguir. Hoje em dia, obviamente que eu tinha escolhido um curso, desculpem, de comunicação, de algo que tenha a ver com a comunicação, que acho que é o meu forte, mas na altura não soube escolher, então eu fui assim um bocado à pressa. E como não queria sair aqui desta zona, porque também tinha o meu namorado e sei lá, como tenho ansiedade, para mim era estranho estar longe e se calhar ele era a pessoa que me transmitia mesmo calma no meio de tanto turbilhão e de confusão, então queria estar próximo dele. Então acabei por vir aqui para o Polo de Portimão, da Universidade do Algarve, para gestão. Pronto, percebi que não tinha as capacidades certas, porque vinha de Línguas e Humanidades, também se calhar não me esforçava o suficiente, trabalhava à noite num part-time, numa loja do shopping, então foi para esquecer, no 2º ano acabei por desistir, estou a pagar agora um crédito universitário que acabei por fazer, porque, pronto, meus pais não tinham a possibilidade de me estar a pagar a universidade, então acabei por fazer esse crédito que estou a pagar hoje em dia e de uma coisa que acabei só por usufruir 2 anos. Entretanto, como também não sou pessoa de parar e gosto também de aprender, acho que gosto de aprender, lá está, eu não parar desde criança, lembram-se do início que eu disse que o meu pai via que eu estava a fazer alguma coisa, eu não gosto de parar. Então a minha cabeça também, não sei se é da ansiedade, do sistema sempre nervoso, tipo, a minha cabeça não para, tanto que eu tenho imensas dificuldades em dormir, eu tenho ajuda de medicação, isso é uma coisa que vos quero transmitir, porque foi-me passada e até fazer o desmame estou a tomar, está bem? Porque efetivamente tenho muita dificuldade em dormir, porque a minha cabeça não para, lá está, então preciso aqui de alguma ajuda e depois tenho algumas insónias, então lá está, na altura não tinha estas ferramentas, então faltava muito à escola de manhã, porque quando já era mais crescida, tipo aos 16, 17, faltava bem às aulas de manhã, porque não dormia, porque tinha insónias, então não conseguia acordar, depois a minha mãe ia para o trabalho, não conseguia controlar se estava a faltar ou não. Então, pronto, era tipo assim. Depois tirei uma formação de auxiliar de ação educativa, agora há pouco tempo, em 2000
2021. Sim, acho que foi isso. Só que, pronto, sempre fui muito ansiosa, sempre tive muitos ataques de pânico, sempre foi uma coisa que experienciei. Eu tenho imensa falta de clareza na minha cabeça, tudo é uma tempestade. Acabei por até ter atitudes, se calhar, menos positivas na minha infância e adolescência com pessoas, que fui perdendo ao longo do tempo por causa da minha impulsividade e do estado de nervosismo sempre alerta e resolver as coisas de uma certa forma que hoje em dia percebo que não foram as melhores atitudes, mas lá está, tu naquela altura não tens a maturidade para perceber isso, não é? Então, lá está, eu aceito e percebo esse processo e percebo que houve pessoas que se calhar não conseguiram acompanhar, então acabaram por sair, mas que tudo faz parte, não é? Dizer-vos também, malta, eu acho que vou-me sentar aqui, desculpem lá que estou só a mudar de sítio, mas olha, faz parte da realidade de quem eu sou. Malta, eu fui escoteira durante imenso tempo e eu tenho um enorme orgulho de dizer isto. Eu fui exploradora e fui pioneira. E nós tínhamos a equipa, primeiro era a Patrulha Negra, Pantera Negra. Ai, malta, desculpem lá, meus amiguinhos que estiverem a ver isto já não me lembro da primeira patrulha, mas depois tínhamos a Patrulha Mandela, que é a minha para o resto da vida. E onde eu conheci os melhores amigos da minha vida, portanto, lá está, eu tenho um amigo que é o Miguel, que é o meu amigo mais longo da vida e que me acompanha tipo a vida inteira. Os nossos irmãos, é uma história muito engraçada porque os nossos irmãos conhecem-se a vida inteira também, praticamente, sempre andaram juntos na escola, são da mesma idade, entretanto as nossas mães engravidaram mais ou menos ao mesmo tempo, eu sou de maio, ele é de... Miguel, tu és de julho, já. Junho ou julho, olha, desculpa amor, não me lembro. Então, quando eu digo que nós estamos juntos desde a barriguinha das nossas mães, é mesmo isso. Então, ele também foi escoteiro, também pertenceu à mesma equipa, mas a Jéssica e o Eddie, que se tornaram os meus melhores amigos da vida, também pertenceram. Então, é muito bom porque nós vivemos mesmo muita coisa juntos, porque quem foi escoteiro sabe os acampamentos e todas as vigílias e estarmos na tenda a contar histórias assustadoras, tipo, foi mesmo bonito e crescemos muito lá e aprendemos o instinto da sobrevivência e com pouco fazemos muito, então é uma coisa que tenho muito orgulho. E é das coisas que eu mais me orgulho de ter feito, então é uma coisa que trago para a vida. E pronto, era isto que eu vos queria explicar. Depois deste processo, em 2021 e 2022, acabei por ter 2 trabalhos que me criaram literalmente um burnout, porque se calhar foram trabalhos que não entenderam que a saúde mental é uma coisa que é efetivamente muito importante e que há que ter ferramentas para os colaboradores e para as pessoas. Então eu tive que pedir baixa psicológica e foi quando eu percebi, ok Marta, tu tens muitos traumas e muitas feridas emocionais da tua infância, da tua adolescência que tu tens de curar em ti, e que se tu continuares a não dar a devida atenção, tu vais acabar sempre por este caminho, a perder coisas na tua vida e a não conseguir controlar certas coisas na tua vida, desculpem a mota, porque a tua mente é um turbilhão e não tens clareza sobre quem tu queres ser, sempre quem tu és, sobre aquilo que tu queres fazer para a tua vida. E foi quando a minha mãe me ofereceu um curso que é a Alpha Performance do coach Rodrigo Dias, um beijinho enorme. E então, este ano, porque a minha família percebeu que eu estava mesmo num ponto em que me sentia mesmo perdida, eu entrei numa depressão, tive que voltar a tomar medicação este ano porque não me sentia bem comigo, sentia que era uma desilusão para a minha família, porque todos têm um curso, uma licenciatura, eu não tenho, sempre foi um processo aqui difícil comigo. Lá está, se calhar incuti coisas na minha cabeça que podem até ser aquilo que a minha família pensa, mas na minha cabeça era aquilo que eu pensava, porque se calhar é aquilo que era o reflexo do que eu pensava sobre mim. E então a minha mãe ofereceu-me este curso que mudou completamente a minha forma de pensar. O Rodrigo dá-nos ferramentas tão boas, ferramentas de como lidarmos connosco próprios, com feridas emocionais que custam abrir, mas que tu tens que abrir porque faz parte do processo, de criar hábitos, rotinas, de dedicares ao ginásio, que agora voltei a ter um down, mas que tenho a certeza que vou conseguir compensar porque eu sou assim. Sou assim, não, e não, eu tenho que quebrar esta palavra do sou assim, mas eu quero voltar a criar isto, um hábito do ginásio. E então tem sido uma luta transformadora para mim e quero partilhar isto tudo convosco porque efetivamente nós conseguimos sair do buraco onde estamos, onde nos sentimos na nossa cabeça, que por vezes nos cria pensamentos muito limitadores.
e que nos cria batalhas que é difícil nós, para quem sofre de ansiedade e às vezes a saúde mental é complicada e sabem o que eu estou a dizer, que as nossas batalhas interiores são muito complicadas. Mas pronto, eu não quis muito alongar neste episódio a história da minha vida, porque acho que a história de alguém não se conta em 30 minutos, mas dar-vos aqui um contexto da Marta, não é? Mas é uma Marta muito batalhadora, uma Marta que não desiste e uma Marta que tem a certeza que por muito que seja longo o caminho eu vou conseguir ser bem-sucedida e que lá está. Quero muito dar-vos a conhecer a minha felicidade, porque lá está. A felicidade que eu sinto pode não ser a mesma que a tua, mas nós temos que perceber e a sociedade tem que entender que eu não tenho que ser feliz com aquilo que tu queres que eu seja, mas com aquilo que eu quero ser para mim. Lá está. Uma mãe que quer ter filhos, uma pessoa que quer ter filhos, não é? Alguém que é mãe e uma mulher que não quer ser mãe, que quer apenas ser mulher, é tão feliz e tão bem-sucedida como uma mãe que tem filhos, ok? É neste aspecto, e a minha felicidade não tem que ser a mesma que a tua, mas nós temos que ter aqui momentos de partilha e perceber que, ok, se tu te sentes bem dessa forma, eu estou aqui para te apoiar, porque eu gosto de ti e tenho orgulho naquilo que tu fazes. Ou seja, é nós compreendermos a felicidade do outro. E lá está, é tal empatia. Eu até posso não concordar, mas se tu estás feliz e realizado, eu apoio-te, porque eu gosto de ti e quero é que tu estejas bem. Nós temos que aprender a fazer isto. Quero também guardar aqui um episódio para falar sobre a pressão que é exercida sobre os jovens para, desde muito cedo, terem a vida muito estruturada e pré-planeamente organizada. Acho que é muito cedo darmos a decisão a um miúdo de 16 anos para escolher um curso para seguir e seguir com essa área para o resto da vida. Malta, há pessoas que têm logo essa clareza desde muito cedo e ainda bem, mas a maior parte não tem e acaba por acabar o secundário sem saber quem é, as características que tem, quem quer ser para o futuro, o que é que quer fazer. E tudo isto é uma jornada que acaba por criar uma pressão enorme aos jovens que não lhes faz bem. E nós temos que começar como sociedade a aceitar que, ok, tu vais falhar, tu vais errar, mas eu estou aqui para te apoiar, seja em que decisão for. E se tu errares, está tudo bem. Porque a vida é mesmo assim, é uma constante batalha. Tu erras, depois tens outra vez uma vitória. Tu falhas, tu tens uma vitória. E isto é sempre assim, a vida não é uma constante. Se fosse, não havia espaço para crescimento e para aprendizagem, não é? Então nós temos que aceitar que a vida é isto e que nós estamos aqui para nos apoiarmos uns aos outros, e é isto que eu quero fazer, é dar voz a nós estarmos lá no fundo, mas conseguirmos ter força para voltar, para nós principalmente, mas depois para darmos aos outros. Olha, só vos quero agradecer por estarem desse lado e por terem ficado até ao fim deste episódio. Espero que tenham conseguido compreender mais ou menos este processo que foi a minha vida, de uma forma muito generalista, não é? Porque isto é apenas a introdução. Mas, olha, acompanhem-me através do meu Instagram, que é o @martafelizberto. Eu vou colocar sempre por lá quando é que vão sair novos episódios, porque não vos quero estar a dar uma data certa. Como eu trabalho 8 horas, ainda para outras pessoas, porque eu ainda vou conseguir trabalhar para mim, malta. Espero que estejam sempre desse lado para acompanhar. Vou sempre dizer por lá, vou colocar Reels também, vou colocar os convidados que possa ter em certo episódio e também o tema que será sempre falado. Sigam-me também, se me tiverem a ver pelo Instagram, deixem um gosto, um comentário, uma partilha, é sempre importante, tá bem? Muito obrigada se o fizerem. E no Spotify também sigam e curtam o áudio, que também dá para fazer, deixem o vosso gosto. Olha, muito obrigada pelo vosso apoio. Isto aqui foi assim meio inconstante, mas é como eu sou na minha vida. Olha, estava no chão, agora vim para o sofá. Mas malta, muito obrigada por terem ficado até ao fim. Agradeço-vos muito por este primeiro episódio, por terem ficado a ouvir-me. E pronto, quero dar tema e voz a muitos assuntos, é a pressão, é o desenraizar-me, é a minha história enquanto criança, as evoluções que eu fui fazendo ao longo da vida enquanto adolescente, a pressão exercida sobre os jovens, o quão bonito é nós termos amor por nós próprios, jovens empreendedores, portanto,
darmos espaço ao conhecimento e ao estudo e à aprendizagem, que é tão bom nós educarmos e sabermos falar sobre tudo e mais alguma coisa, darmos voz à força para nos alimentarmos bem, que a minha irmã está sempre a puxar por mim nesse aspecto, para nos exercitarmos, para fazermos exercício, para cuidarmos do nosso tempo, né? Para que nós possamos proporcionarmos a nossa melhor vida, está bem? Mas tu és uma pessoa que gosta de comer tudo e mais alguma coisa também, e se és feliz assim, malta, só temos que aceitar a felicidade de cada um, está bem? Isso é importante, é nós começarmos a perceber que a minha felicidade não tem que ser necessariamente a tua e que está tudo bem com isso.